Pastor André, por que é tão comum ver pessoas que se dizem crente viver igual o mundo vive? Porque a primeira resposta seria fazer uma acusação direta, como eu ouvi durante muito tempo, né? São crente não, como dizia o André Valadão, isso não é crente não. Mas qual é a questão? O evangelho que é pregado hoje, eu vou colocar a culpa em quem prega. Porque o evangelho que é pregado hoje é um evangelho pobre, né? Ovelha, criança, como é que cresce? Vamos lá, vamos fazer aqui uma análise. Como é que uma criança cresce? O que ela precisa? Alimento. Basicamente é isso, não é? Se você der alimento para ela, ela cresce. Se você der alimento de qualidade, e qual é o melhor alimento para alguém que nasceu de novo agora? É o leite materno. Certo? Nasceu de novo, não, misturei as coisas aqui. Acabou de nascer. Então, a criança que toma só o leite durante os seus primeiros 6 meses, ela tem todos os nutrientes que ela precisa, que é o básico da fé. O problema é o seguinte: nas igrejas hoje se pregam um monte de coisa, né? Se pregam sobre o mundo pet, o culto da moto, né? O culto do bem-estar, o culto de não sei o quê. Tem um monte de atividades, mas o básico do evangelho não está sendo pregado. Então são igrejas de atividade que estão fazendo um monte de atividade, mas Cristo não é pregado. A obra de Cristo não é pregada. O que acontece? Nós temos aí um monte de crente vivendo igual ao mundo. Por quê? Porque se eu for num... né, eu sou coach, sou PNL. Mas se eu for numa mentoria, não é muito diferente do que está sendo pregado hoje nas igrejas. A única coisa que muda é o quê? O amém, aleluia, glória a Deus, está amarrado, né? Eu recebo, né? Eu determino, eu declaro, amém, glória a Deus, aleluia, charabacanta lá na praia. Então é isso. É a única coisa que muda do pessoal da mentoria do mundo. O que você acha de alguém que olha no domingo e passa segunda-feira, começa a ter briga e provocações, né, e vive atrás de aprovações de outras pessoas? Como você lidou com isso na sua jornada pastoral? Eu precisava primeiro entender uma coisa. A maior parte das pessoas fazem o quê? Inclusive na igreja qual eu sou pastor, tem uma pessoa lá que ela acha que tudo é que Deus tem que fazer. Então o que acontece? Eu transfiro tudo para Deus. É Deus que vai fazer, é Deus que vai mudar, é Deus que vai transformar, é Deus. É a responsabilidade. Só que é o seguinte: na cruz do Calvário, Jesus disse: está consumado. Pronto, ele fez a obra. Agora eu pego tudo que ele fez e coloco em prática. A palavra do Senhor nos diz que o homem sábio é aquele que ouve as palavras de Cristo e as pratica. O tolo é aquele que ouve e não pratica. Não é? Então o que acontece? Essa pessoa vem para a igreja e ela não consegue compreender que Cristo é o alvo máximo, o centro máximo, o objetivo máximo. Ele é o gerador de todas as coisas. Então a pessoa imagina: eu vou fazer na minha força, no meu braço, eu vou conseguir vencer esse pecado no meu braço, eu vou conseguir vencer as coisas no meu braço, sou eu quem tem que fazer, sou eu quem tem que agir, sou eu... Vocês entendem isso? Então, qual é a grande problemática? Como eu não creio que Cristo Jesus me dá a graça, a força para fazer e estabelecer, eu continuo achando que sou eu que tenho que fazer. Ou o outro extremo, eu acho que é tudo Deus que tem que fazer e eu não tenho que fazer nada. O equilíbrio está onde? Eu recebo, eu ouço a palavra e coloco em prática. É isso. Qual prática? A prática daquilo que o Senhor está falando comigo naquele momento. Aí o que acontece? A sua vida começa a mudar. Ou você rompe com um relacionamento tóxico, ou você acaba com essa vida de brigas né, e os dois ali precisam receber essa palavra e precisam colocar essa palavra em prática, precisam estar indo para o mesmo destino, porque se um estiver indo para o norte e o outro para o sul, esquece. Né? Amós 3,3 diz uma coisa muito interessante: se dois não podem andar juntos e não concordam. Não tem jeito. Ah, Deus odeia o divórcio. Filho de Deus, né? Vamos ter que ler um pouquinho mais a Bíblia aí, porque casou errado, e aí ou Cristo age nisso aí, ou você tem que tomar uma decisão, porque senão vai ter problema sério no teu futuro. Pastor, em Romanos, né, a palavra fala que não é para nós nos conformarmos com o mundo, né? Uhum. E assim, como você vê Deus tirando alguém dessa vida rasa e trazendo transformação nela, ela saindo de uma vida totalmente precária, maloqueira, vamos dizer assim? Deus não tira. Eu vivi durante anos, inclusive tive a oportunidade de ministrar a palavra para um grupo de pessoas que estão em recuperação do vício das drogas e contei a minha história. Então, por anos, eu nasci na igreja evangélica, ouvi palavra, ouvi pregação, ouvi tudo,
Mas o que acontece? Eu não colocava aquilo em prática. Eu vivi igualzinho o mundo. Eu era, na verdade, assim, eu era um mundano, vou usar esse termo, um mundano. O que é o mundano dentro da igreja? O mundano é o crente infantil. O mundano é o crente maturo, tá? Primeiro a gente define isso. Então eu não era muito diferente do que o mundo. A única diferença minha é que eu ia para a igreja. De vez em quando eu não falava palavrões, de vez em quando eu não bebia, de vez em quando eu não usava da pornografia, de vez em quando eu não me masturbava, de vez em quando eu não cometia determinados pecados. Ou seja, eu não era muito diferente do que os caras do mundo. Qual era a única coisa? Eu achava que Deus ia me pegar. Eu achava que Deus, meu pecado vai me pegar. Vocês entendem isso? Só que qual era o problema? Não havia uma transformação real dentro do meu coração. Não havia uma transformação de dentro para fora, de entender a palavra. E você precisa compreender por que eu disse entender a palavra. Porque Jesus fala isso na proto-parábola. Né? Jesus diz que um semeador saiu a semear. Começa assim. O que ele diz? Se você não entender essa parábola, você não entende nenhuma outra. E todas as palavras têm a ver com o reino de Deus. Então você precisa entender o quê? Que se você não entendeu a palavra, é como uma semente que cai à beira do caminho e Satanás rouba. Então você precisa compreender o que está sendo pregado. A sua mente natural precisa entender o que está sendo pregado, para daí vir para o coração. Compreende? É isso. Senhor André, você vivenciou tudo isso, né? Uhum. Qual ponto da sua vida você decidiu dar uma chave, girar essa chave e mudar tudo ela? No momento que eu percebi que eu precisava... Na verdade, Cristo me encontrou, ok? Em 2014 eu tive uma experiência com o Espírito Santo que, sinceramente, foi uma das melhores... Na verdade, foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Né? Nada se compara àquele dia que o Espírito Santo falou comigo dentro do meu coração. Eu ouvi a voz do Espírito Santo alto e claro falando: filho, eu te quero de volta. Eu nem pensava que Deus estava me ouvindo, me vendo ou me percebendo. Né? E ali eu dei uma resposta que eu não queria mais viver como um crente... né? Usei um termo ali... Né, medíocre. Essa foi a palavra. Eu não queria ser medíocre. O que é um crente medíocre? É um crente carnal. É um crente infantil. É um crente que diz glória a Deus, mas quando vem um problema, né, que droga, que que não sei o que, tal. É o crente que não declara a palavra de Cristo. Né? É um crente que não consegue vivenciar a grandeza do evangelho. É um crente limitado por leis e regras e, né, que foram estabelecidas lá por homens, não é? Só que ele não consegue colocar a palavra de Cristo em prática. E eu não queria mais aquilo. E eu entendi algo. O Senhor começou a abrir os meus olhos para a palavra de Cristo. E eu comecei a vivenciar isso de maneira profunda. É assim que foi. E qual conselho pastoral você poderia dar para alguém que hoje tem o desejo de mudar a sua vida? Ou que já está nesse caminho, mas precisa de um conselho, um toque para continuar perseverando? Cristo é o alvo máximo. Torne Cristo o centro absoluto da sua vida. Torne Cristo o alvo absoluto da sua vida. Conheça Cristo, tenha intimidade com Cristo. Viva o Senhor Jesus Cristo. Dependa somente do Senhor Jesus Cristo. Busque o Senhor Jesus Cristo como se você buscasse toda a riqueza da terra. O Senhor Jesus Cristo precisa ser o centro absoluto da sua vida, acima de pessoas, acima de filhos, acima de pais, acima de cônjuge, acima de dinheiro, acima de emprego, acima de qualquer coisa. Cristo Jesus precisa estar no centro absoluto. E aí você vai conseguir vencer.